Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Meu nome é Edna, moro no estado de São Paulo, sou casada há 28 anos, tenho 2 filhos abençoados. Sirvo um Deus que está e sempre esteve no controle da minha vida. Venho compartilhar meu testemunho para edificar a fé dos meus amados irmãos, sabendo que para receber a vitória, temos que buscar primeiramente a Deus acima de tudo, ter fé, paciência e perseverar na oração. Não duvidar, mesmo que não veja nada acontecendo, se manter firme em todos os momentos da provação, obediência e vigiar para não cair em tentação. Pois bem, tudo começou por meio de uma profecia, no final do ano de 2017, quando convidei minha vizinha e meu marido para ir para a igreja. Sentamos nas primeiras cadeiras. O pastor convidado para ministrar a palavra era de uma outra congregação. Durante a ministração, o pastor saiu do púlpito e veio ao encontro do meu marido. Colocou a mão sobre o seu peito e falou: "Meu irmão, você tem um coração muito bom e por causa dessa bondade as pessoas se aproveitam." Depois, ele perguntou ao meu marido: "Ela é sua mulher?" Meu marido respondeu: "Sim." Ele pediu para o meu marido segurar na minha mão. Quando meu marido segurou em minha mão, ele colocou a mão para o alto e veio em direção às nossas mãos que estavam unidas. Ele tentou cortar e falou: "Tem alguém que vai querer separar vocês." Mas o que Deus une, homem nenhum separa. No momento, chorei muito ao receber a profecia, mas tinha certeza que no meu casamento ninguém tocaria se não tivesse a permissão de Deus. Meu casamento não estava em crise. Eu era muito segura, pois vivíamos muito bem. Todo o tempo demonstrávamos um amor muito lindo que sentíamos um pelo outro, com gesto de carinho, com palavras como "eu te amo, não sei viver sem você", um marido abençoado e um pai maravilhoso. Mas devido a essa segurança que eu sentia sobre o meu casamento, foi onde eu pequei e fui parar no deserto ao colocar o meu marido em primeiro lugar em tudo. Quero abrir um parênteses para contar os momentos que passei no deserto. Depois de termos passado as férias de final de ano, junto com meus filhos e familiares, não havia nada de estranho entre a gente. Uma discussão aqui, outra lá, mas nada de anormal, coisa de casal. No mês de fevereiro, meu marido resolveu viajar a serviço e foi atender um cliente em São José do Rio Preto. Ele nunca tinha viajado a serviço, mas algo que me chamou a atenção foi que ele não atendia minhas ligações. Quando ele resolveu ligar para mim, eu perguntei por que ele não estava atendendo as minhas ligações. Ele respondeu: "Estou na casa de cliente a serviço e fica chato ficar atendendo ligações." Até então entendi. Depois de 20 dias, ele resolve retornar a esse mesmo cliente. Só que desta vez a ausência dele foi muito maior. Ficou incomunicável. Depois de 3 dias que ele veio dar notícias falando que estava na fazenda do cliente e esqueceu o celular na casa. Foi difícil de acreditar, mas agi como uma mulher sábia, não discutindo via telefone, deixando para conversarmos em casa. Para completar, no final de fevereiro, a empresa que eu trabalhava por quase 9 anos encerrou suas atividades. Com a desconfiança, o desemprego, a preocupação só aumentava. Ao entrar no quarto, encontrei meu marido trocando mensagens pelo WhatsApp. Instinto de mulher, logo perguntei: "Com quem você conversa?" Ele respondeu: "Com uma amiga." Mas algo me dizia no fundo do meu coração: tem algo mais nessa simples conversa. Devido a não ter esse costume de fazer esses tipos de pergunta, deixando ele sempre livre, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Peguei o celular dele, perguntei para ele: "Quem é esta mulher?" Ele olhou para mim assustado e respondeu:
Uma amiga, eu já te disse. Eu falei, vou perguntar mais uma vez, quem é esta mulher? Ele falou, uma ex-namorada de Santa Catarina. Eu falei, você mantém contato com uma ex-namorada, assim como se fosse normal? Ele disse, ela foi a minha primeira namorada. Ela me encontrou pelo Face, hoje somos amigos. Eu perguntei, desde quando? Ele respondeu, desde janeiro. Me mantive firme para não perder o controle. No mês de março, meu marido resolve viajar para Santa Catarina para visitar o irmão que estava passando por um problema de saúde. Eu falei para ele, eu vou junto com você, não estou trabalhando mesmo. Ele logo arrumou uma discussão e eu entrei na dele. E ele, muito estranho, falou que eu não iria, que ele iria sozinho. Fiquei muito triste, chorei muito, enfim, acabou viajando. Quando ele chegou de viagem, ele estava muito estranho. Foi neste momento que vi que eu precisava da ajuda de Deus, pois o meu casamento fugiu do meu controle. Mexendo no celular dele, achei umas 2 fotos, ele com ela. Mostrei para ele e perguntei o que significava aquelas fotos no celular dele. Ele confessou que se encontrou com ela no shopping. Meu mundo literalmente foi ao chão. Discutimos muito a respeito e vi que só Deus para me ajudar nesta hora tão difícil. Foi aí que comecei a escrever cartas para Deus. Nessas cartas eu falava para Deus que não existia esposa e esposo perfeito, nem filhos perfeitos, nem casamento e família perfeita. Mas eu afirmava que se colocarmos Jesus em nosso relacionamento, encontraríamos a perfeição. Porque, para se ser perfeito, teríamos que deixar Deus no controle de nossas vidas. Comecei a buscar ao Senhor, com jejum e oração, para poder aumentar a minha fé e me ajudar a passar por essa luta, sabendo eu que a minha luta só estava começando. Por este motivo, tinha que aumentar a minha fé. Meu marido comentou que iria embora de casa, porque estava sufocado, ele não gostava mais da nossa casa, ele não estava feliz e ele precisava ser feliz, e falou que não me amava mais. Eu chorei muito porque eu não acreditava em uma só palavra, tinha certeza que ele estava sendo usado pelo inimigo. Meu marido começou a viajar de 15 em 15 dias para Santa Catarina. Eu ficava em minha casa com meus filhos chorando, pois não acreditava no que estava acontecendo. Em um dos cultos que fui, logo no início do meu deserto, guardei em minha memória o que disse o Senhor naquela noite. Nesta batalha não terás que pelejar, pois o Senhor pelejará por você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E com essas palavras, segui em frente, crendo nas promessas do Senhor. Foram dias e meses muito difíceis. Emagreci 6 quilos. Comecei a orar desesperadamente, pedindo por socorro, chegando a ficar com meus joelhos inchados de tanto ficar dias e dias de joelhos por muito tempo. Um dia, eu estava em meu quarto orando, clamando a Deus por socorro. O salmo que eu mais clamava era o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar-me. Clamando desta maneira, tinha certeza que Deus iria dar um basta na minha luta. Mas acredite, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Neste mesmo dia, meu filho mais velho entrou no meu quarto e viu a minha aflição e o clamor e falou: Mãe, eu não aguento mais te ver desse jeito. Por favor, levanta. Eu falei: Filho, eu estou orando. Ele falou: Mãe, você não está. Por favor, vem, eu te ajudo. Eu não conseguia me levantar de tão fraca que eu estava, pois passava dias e dias em jejum. Com as pernas trêmulas, ele me colocou na cama, me cobriu, me deu água e eu adormeci. Depois desse dia, percebi que a minha súplica por socorro estava fazendo mal para os meus filhos. Procurei buscar ao Senhor com jejum e oração, pois o tempo da súplica tinha passado. No mesmo mês, eu estava ouvindo alguns testemunhos sobre restauração de casamento, quando deparei com o site do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus e decidi entrar em contato com o pastor Lino. Deixei recado e ele me retornou.
Fez uma série de perguntas, pediu para eu assistir os 10 vídeos com atenção e que depois voltaria a me ligar. Eu achei que não retornaria, mas depois de uns dias, a Cris do ministério entrou em contato e fez várias e várias perguntas e começou a me acompanhar. Louvo a Deus pela vida dela, um anjo em minha vida. Nos momentos que eu pensava que estava só, a Cris ligava para me ajudar, com palavras de ânimo, e não deixava eu desistir do meu propósito pela busca da restauração do meu casamento. Falei para a Cris que eu estava sentindo uma tristeza tão grande que pensei até em tirar a minha vida. A Cris pediu para eu não pensar mais nessas coisas, para eu continuar com as minhas orações e buscar ao Senhor e deixar Deus cuidar do meu marido. Falei para a Cris que meu marido tinha decidido ir embora de casa, já tinha até data, e que os papéis para dar entrada no divórcio já estavam nas mãos da advogada. A Cris orientou a deixar ele ir e para eu não se preocupar quanto aos papéis e pediu para eu não pôr as minhas mãos. Mesmo com todas as orientações, eu me preocupava muito, pois não sabia como seria minha vida sem o meu marido, com 2 filhos e desempregada. No feriado de 12 de outubro, a Cris me convidou para visitar o ministério. Eu aceitei. Fui com mais 3 ovelhas nesta viagem abençoada. Conheci o pastor Lino, a Cris e toda a equipe que faz parte do ministério. Conheci muitas ovelhas e percebi que eu não estava sozinha buscando por restauração de casamento e me senti mais fortalecida por ouvir histórias parecidas com a minha, todos com os mesmos propósitos, buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Aprendi neste deserto que eu precisava viver um dia após o outro e deixar tudo no controle de Deus e que Ele supriria todas as minhas necessidades. Até que chegou o dia que eu mais temia, o dia em que meu marido decidiu sair de casa, levando tudo, 14 de novembro de 2018. Enquanto ele levava as malas com seus pertences para o carro, meu coração parecia saltar de tão aflita que eu estava. Mas nenhum momento deixei transparecer. Me posicionei lembrando da orientação do pastor Lino. Deixe ele ir, não ponha suas mãos. Difícil, mas aguentei passar por este momento. No momento em que ele estava saindo, eu não aguentei. Corri para a casa da vizinha, bati na porta desesperada. Ela abriu, eu corri para os braços dela e chorei por alguns minutos. Quando eu ouvi ele me chamando, Edna, eu abri a porta, ele falou, eu já estou indo, você não vai se despedir de mim? Falei, não. Ele perguntou 2 vezes e eu falei que não. Ele desceu e meu filho desceu junto. Quando a porta do elevador se fechou, eu fiquei preocupada com meu filho. Em seguida, chamei o elevador e desci. Corri até o carro e perguntei pelo meu filho. E falou, ele subiu. Quando eu estava fechando a porta do carro, ele perguntou, você não vai se despedir de mim? Eu falei, não. Quando eu estava na porta do elevador, ele ficou me olhando, como se quisesse falar algo, mas não olhei para trás, deixei ele seguir em frente. Chegando em casa, senti que meu coração sangrava, de tanta dor adormeci. E quando eu acordei chorando muito, resolvi enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o meu marido. Falei, desculpa por não ter despedido de você, era até onde eu poderia suportar, mas te desejo uma boa viagem. Só uma coisa te peço, aconteça o que acontecer, não dê a Maia, que é a nossa cachorrinha. Ele de imediato respondeu, eu entendo, quero que você saiba que você é a mulher que sempre amei. Pode deixar, vou cuidar bem da Maia, pois ela é minha, não vou dar ela para ninguém, eu juro. E acredite, eu admiro muito a sua fé. Beijos. Depois dessa conversa, eu bloqueei ele do meu celular e voltei ao meu refúgio na minha cama. Pensei que eu não ia resistir àquele momento de tão grande dor. Na madrugada, eu tive um sonho. Eu ouvi que vidro se quebrava, fui até a sala e deparei com meu marido junto daqueles cacos de vidros. No sonho, eu falava, e agora, Deus? Se eu viver, viverei o resto da minha vida te servindo.
Acordei assustada por causa do sonho, mas logo em seguida voltei a dormir. No dia seguinte, quando acordei, eu estava fortalecida. Minhas lágrimas secaram, eu era outra pessoa, só Deus para agir de uma maneira que nem eu mesma compreendi. Mas, na verdade, Deus estava cuidando de mim. Fiz faxina na casa, louvando e agradecendo a Deus, pois me sentia muito forte. Procurei fazer curso para poder manter minha mente ocupada. Tinha dias no curso que eu saía da sala para poder chorar. Deus, como sempre, cuidando da minha vida, colocava pessoas para poder me ajudar em oração durante o curso. Passaram-se dias e eu continuava forte. Dentro de 15 dias depois que meu marido foi embora de casa, ele começou a entrar em contato com meu filho, perguntava como eu estava e pediu para eu entrar em contato com ele por causa das contas. Eu fiz o desbloqueio e ele ligou. Conversamos a respeito das contas e sobre os nossos filhos. Ele falou que estava arrependido por ter ido embora de casa e estava depressivo, estava muito mal, mas não podia fazer nada porque ele deu um passo muito grande e no momento não podia voltar atrás por causa das multas altas dos aluguéis. Me mantive forte, não deixei transparecer que eu sentia muita falta dele. Se passaram meses e meses e eu me mantive em pé, segura pelas mãos de Deus, pois Deus é bom em todo o tempo. Quando vinha recaída, por incrível que pareça, a Cris entrava em contato e logo me orientava a permanecer confiando em Deus. Não posso deixar de citar neste testemunho que tive a ajuda de pastores e missionários que me ajudaram e me apoiaram durante esse deserto. Durante esse deserto, passei por problemas de saúde, me levando a ficar meses dependendo de ajuda de outras pessoas, mas a mão de Deus estava sobre a minha vida. Com o passar dos dias e meses, eu me sentia forte e segura, a ponto de não parabenizar meu marido pelo seu aniversário, deixando ele muito triste. Ele esperou o dia todo o meu contato. Como eu não liguei, ele entrou em contato com a advogada, perguntando sobre o andamento do divórcio. Confesso que fiquei balanceada a respeito. Conversei com a Cris e o pastor falou para eu não me preocupar, porque era coisa do inimigo. Realmente era obra do inimigo, porque depois de alguns dias, meu marido ligou, falando que eu estava mudada, que ele não estava entendendo a forma como eu estava agindo. Foi aí que percebi que enquanto eu estava dando um gelo nele, ele ficava mexido com medo de me perder. Depois de algumas semanas, ele fez uma chamada de vídeo e falou que sentia minha falta, que eu era a mulher da vida dele, que me amava muito e que se arrependeu de tudo que fez. Ele não sabia como sair dessa situação que ele causou, pois ele tinha alugado um apartamento e a multa para a entrega do apartamento era muito alta. Pediu para eu acreditar que ele estava falando, pediu para eu confiar nele, me pediu perdão várias e várias vezes e declarou que me amava muito. Minha fé aumentou e criei que Deus estava trabalhando na vida do meu marido. Ele deixou de passar o domingo com a outra mulher para passar o domingo na companhia dos irmãos. Enfim, Deus já estava agindo, pois na terça-feira ele veio para São Paulo para a gente conversar. Me pegou de surpresa, confesso. Durante a nossa conversa, ele perguntou se eu apostava no nosso casamento, pois ele precisava saber dos meus sentimentos. Ele perguntou se eu queria ir para Santa Catarina, para vivermos lá. Eu fiquei sem saber o que dizer, porque o meu coração estava fechado a respeito desse assunto. Eu fiz uma prova com Deus. Falei em oração: Deus, o Senhor me conhece e sabe de tudo que estou passando, mas preciso de uma resposta vinda dos céus. Se for da sua vontade a restauração do meu casamento, que o Senhor traga o meu marido de volta, sem eu precisar pôr as minhas mãos. Confiei e aguardei a providência de Deus. Depois de alguns dias, meu marido ligou, dizendo que eu era a mulher da vida dele e que queria viver o resto da vida dele ao meu lado, e perguntou qual a minha decisão. Eu respondi: a decisão está em suas mãos e no controle de Deus, mas eu quero que você fique sabendo que eu sou sua mulher, sou a mãe dos seus filhos. Não é certo eu largar tudo para trás nesse momento, mas creio que Deus está no controle de nossas vidas. Menos de uma semana recebi a bênção.
meu marido na porta da minha casa com todas as coisas, inclusive com a minha cachorrinha. Louvado seja o nome do Senhor. Conversamos a respeito do retorno dele e falamos que iríamos esquecer tudo o que aconteceu, que não tocaríamos mais nesse assunto, colocando um ponto final em tudo. Graças ao nosso bom Deus, estamos felizes por estarmos juntos novamente. Esperei com paciência no Senhor, e Ele com sua infinita misericórdia se inclinou para mim. Quero terminar agradecendo a Deus pela bênção recebida, ao pastor Lino pelo apoio e confiança que depositou em mim, a Cris pelo carinho que teve comigo durante o meu deserto, a Cleia, meu muito obrigada, e toda a equipe do Ministério Atalaia. Deixo um recadinho para todas as ovelhas do ministério. A fé tem o poder de restaurar, transformar e mudar qualquer situação. Que Deus abençoe a todos. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias